Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal de vídeos do Ângelo Fagundes. Desta feita, pessoal, vamos falar aqui do que nós gostamos, Fusca, né? Antigos. Hoje, pessoal, mais um assunto polêmico, tá? Eu sei que muitos aí não vão gostar, né? Mas o nosso canal aqui é falar a verdade, né? Falar a realidade das coisas, do cotidiano da vida e como as coisas são na realidade, né? Hoje vamos falar, pessoal, será que o Fusca, pessoal, é uma relíquia? Tá? Pra gente entender, pessoal, para um carro ser considerado relíquia, primeiro esse carro tem que ser raro, né? Esse carro tem que ser pouca fabricação, né? Então, eu não sou o maior entendedor de questão de o que é raro e o que não é. Mas, na minha opinião e na minha lógica, Fusca não é um carro raro e não é uma relíquia não, pessoal. Por que eu falo isso, pessoal? Esse carrinho aqui, pessoal, foi um dos carros mais fabricados da indústria automobilística, tá? Creio eu aí que em qualquer lugar do Brasil aí você arruma peça de Fusca, né? Acho que São Paulo aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, acho que são os lugares que tem mais peça de Fusca. O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Existe muito Fusca ainda no Brasil, tá? Eu mesmo, os encontros que eu fui aqui em Salvador, o carro que eu mais vi nos encontros era Fusca, pessoal. Pode botar de 200 carros que tinha no encontro, pode botar aí, ó, que a metade era Fusca, tá? Então, no meu modo de entender, o Fusca é um carro antigo, mas ainda não é uma raridade. Relíquia ele pode ser pelo tempo que ele já tem, de que foi fabricado, mas não é um carro raro, tá? E às vezes, pessoal, muitos se aproveitam disso, né, para cobrar aí preços absurdos em um Fusca. Eu já vi Fusca aí, pessoal, de 25, 30, 50, entendeu? Quando se trata de um modelo específico, né, como aqueles modelos 66, né, 67, 68, tá? Ainda assim a gente é, pode se considerar assim uma relíquia, né? Porque foi um dos primeiros carros a vir para o Brasil, né? Para vir para o Brasil. Então até aí a gente entende porque ele é uma relíquia. Mas os Fusca, pessoal, da década de 76 para cá, tá? Foram fabricados muitos, né? Mesmo esses Fusca ainda aí da década de 70, ainda se encontra muito, né? Se encontra muito desses Fusca ainda aí. Mesmo em mau estado, você encontra, tá? É muito diferente de você encontrar um Carmanguia, né? Você vê que o Carmanguia é um carro raro. Um SP2 é um carro raro, tá? Até mesmo a Brasília, pessoal, é um carro raro, porque são carros que não teve tanta vendagem, tanta fabricação e não ficou tantos anos, né, na indústria como o Fusca, né? Você vê que o último Fusca foi fabricado foi em 1996, acho que é o de luxo, no México. Então o Fusca foi fabricado até 1996. Ele teve uma parada, né? Teve uma parada, uma época, mas ainda continuou sendo o carro muito vendido. Então o que mais vendeu, pessoal, no Brasil foi esse carrinho aqui, ó, foi o Fusca, tá? Então ele não é um carro raro, é uma relíquia, que é diferente de relíquia e raridade. Raridade é algo difícil de você encontrar, algo quase impossível de você encontrar. É diferente de relíquia. Fusca é uma relíquia? É, porque é um carro que já tem mais de 50 anos aí no Brasil. Então ele é uma relíquia, mas não é uma uma não é uma raridade, tá? Ainda assim, pessoal, o Fusca é um dos carros aqui mais baratos de você estar reformando, tá?
porque você encontra muita peça em sucata, né? Principalmente esses fusquinha aqui, ó, da década de 80 aí, que já é o Fafá, né? Então você encontra muita peça de Fusca com precinho legal, tá? Mas também tem gente que tá pedindo absurdo aí em peça de Fusca. Infelizmente tá sim, e que não era para tá. Então, às vezes é melhor você procurar em uma sucata, uma peça original, em bom estado, que você possa recuperar, do que você tá comprando aí, pessoal, uma peça nova aí, que o tratamento da chapa é fina, tá? Às vezes a maioria não tem como recuperar mais, depois que ficar ruim. Então eu sempre prefiro, pessoal, comprar uma peça original e poder recuperar ela, do que tá comprando peça nova de péssimo estado, tá? Então na hora de vocês comprarem um Fusca para vocês, tenha esse bom senso, tá, pessoal? Não vê o Fusca assim, ó, bonitinho não. Aí o cara pede aí um valor exorbitante e você vai e paga. Não é assim, pessoal, tá? Fusca, se você colocar o bom senso de automóvel, é um carro que não tem nada demais para custar tão alto assim. Não é uma raridade, tá? Não é uma raridade. Então esses carros ainda, no meu modo de entender, não são carros tão caro assim, tá? Então às vezes o pessoal se aproveita de porque tem um Fusca da década de 80, até o meu um da década de 70, que já foi mexido, que já foi receber uma pintura, que dificilmente, pessoal, você vai encontrar um carro desse aqui original, só se for de colecionador. E aí o cara vai pedir uma nota preta. Mas os Fusquinha de dia a dia, sempre você vai encontrar alguma coisa, né? Eu já vi Fusca aí restaurados, os caras pedindo 50, 60 mil. Eu não pago isso em um Fusca, pessoal, tá? Eu acho um absurdo. Aquele Fusquinha meu aí, 74, o Hulk na época, eu falei pra todo mundo que eu paguei no carro, do jeito que tava, que tem um vídeo aí antigo, foi 12 mil reais. Mas eu gastei mais uns 4 mil para deixar ele todo certinho. Então gastei um total de 6 mil, tá? Então no meu modo de entender, pessoal, um Fusca aí de 8, 10 mil para mim, né? A depender do estado do carro, é um valor justo, tá? Porque você pegar um carrinho desse aqui, que já foi todo reformado, o cara tá pedindo aí 20 mil, 30 mil, não, pessoal, tá? Eu mesmo gosto muito desses carrinhos aqui, mas eu tenho o bom senso e a consciência, né? Que não vou pagar rios de dinheiro em um Fusca. Agora vocês têm que entender aqui o meu pensamento, não é desprezando o carro, não, vocês têm que entender isso. O que eu tô falando para vocês aqui é o bom senso no automóvel, tá? Não é porque você tem o Fusca lhe lembra uma história que você vai botar seu braço onde você não pode, pagar aí 30 mil em um Fusca, né? E aí depois vocês ficarem aí mal, até mesmo financeiramente, tá? Então, pessoal, tem muito Fusca aí com preço razoável, preço justo, tá? Então na hora aí de vocês avaliar ou comprar um Fusquinha, não sai porque o Fusca tá bonitinho, o cara pedindo rios de dinheiro, não. Procura outro, né? Porque se você vai encontrar alguém que venda o carro pelo preço justo, tá? Então não fica caindo nessa porque o carro é aquilo, que o carro tem aquilo outro. Não adianta, pessoal. É difícil você encontrar uns Fusquinha desse aqui, ó, impecável. Se você achava esse carro de colecionador, o cara vai lhe pedir 50, 60 mil. E eu acho injusto, tá, pessoal? E outra coisa, carro, pessoal, carro antigo é para rodar, é para fazer história, tá? Não é para ficar parado em uma garagem ou em um pedestal de troféu, tá? Eu mesmo sou contra isso, tá entendendo? Carro para mim antigo, pessoal, ele tem que rodar. Carro é para se rodar, carro é para fazer história, não é para ficar parado como se fosse troféu, tá? Então tem isso também. Então espero que esse vídeo aí, pessoal, tenha ajudado a vocês, para vocês verem a diferença do que é
relíquia, né, e do que é raridade, para não tá, pessoal, misturando as coisas, tá? Então, o Fusca, ele é uma relíquia, mas não é uma raridade. Tem muito Fusca ainda, pessoal, e pode ter certeza que esse carro ainda vai ficar bastante tempo aqui no Brasil, porque tem muita peça de Fusca. Aqui que nem carro popular, pessoal. Qualquer casa de peça que você vai, você encontra peça de Fusca, tá? Agora vá numa casa de peça e vá procurar peça de Ômega, se você vai achar, tá? Vá na casa de peça, você vai encontrar peça de Chevette com facilidade, peça de Variant com facilidade, peça de Carmanguia com facilidade, até mesmo de Brasília, tá? Então não é simples. Fusca aqui em Salvador mesmo, qualquer peça de chapa aqui e de Fusca assim, de Fafá para cima, você encontra peça, tá? Qualquer lugar você encontra aqui em Salvador. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Então espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Deixa o like aí, comenta, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer assunto que vocês quiserem que eu fale a respeito aí do que for, deixa nos comentários. Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo com mais novidade no canal de pinturas automotivas Ângelo Fagundes. Abraço, pessoal, fiquem com Deus.